Olá, amigos. Eu sou o sacerdote Maurício. Nós somos os Irmãos de Fé. Estamos aqui com essa programação maravilhosa para levar para você conhecimento e muitas curiosidades a partir deste momento. E hoje está conosco aqui o nosso irmão convidado especial, o sacerdote Ed. Por favor, sacerdote. Olá, tudo bem com vocês? Que Deus possa encontrá-lo com paz, aonde quer que você esteja neste momento e aproveite. Já marca alguém neste vídeo, compartilha com alguém, porque essa mensagem que será passada hoje aqui, ela é de suma importância. Bom, sacerdote Ed, nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que gera muitas questões, muitos questionamentos, dúvidas que permeiam a cabeça das pessoas, perguntas que chegam para nós e temos que esclarecer certas dúvidas. Qual é a origem do Natal? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O que o Natal tem a ver com a caridade? De onde vem? Por quê? O que é caridade? Vamos começar aqui por essa questão mais importante que as pessoas, por mais que ano a ano nós falamos sobre isso, mas ainda existem pessoas, principalmente os adolescentes, que têm essa questão, essa dúvida na cabeça. Qual a origem do Natal, sacerdote? Bom, é um tema sempre atual e recorrente, né? Sempre tendo em vista que algumas origens, elas vão se desfragmentando ao longo do tempo. Pois bem, o Natal vem de natalis, né? Significa nascimento, né? E esta origem do Natal, não da forma que conhecemos hoje, mas tem uma tradição dentro de um paganismo, dentro de uma cultura em que se comemorava o aniversário do nascimento do Deus Sol. Em meados ali de dezembro, entre os dias 21 a 22 de dezembro, é comemorado o solstício de inverno, né? É a noite, ou é a noite mais longa do ano, né? Então, o período de trevas, de escuridão, nota-se a presença especial de uma expectativa da vinda de uma luz. E essa vinda de uma luz, ali nos meados lá do Invictus Solis, né, que era o Natal, comemorado entre outros povos, era celebrado essa passagem da noite escura, né, para o nascimento de uma nova luz. E então, muitos cultuavam ali o Deus Mitras, que é o Deus Sol, né? Esse Deus Sol aí que em muitas coisas nós vamos aprender aqui, ele se assemelha a Jesus, né? Vocês vão aprender hoje aqui sobre esse assunto. Mas, da forma que nós conhecemos o Natal hoje, a partir mesmo ali do quarto século, entre 300, 400 anos ali, que o cristianismo, quando ele é oficializado ali pelo Constantino, né? Ele é oficializado como um símbolo agora do cristianismo com o paganismo. Nós vamos falar sobre esse assunto também, mas outros povos também da antiguidade celebravam essa data, né? Ou pela chegada do inverno, ou pela passagem do tempo, como os mesopotâmicos, que eles comemoravam os Agmut ali. E quando o 35º Papa, chamado Júlio I, ele escolhe este dia. Ele decide, assim, já juntou essa expectativa da noite mais escura do ano para a expectativa de uma nova luz. O povo todo comemorando, adorando a um sol. Então, ele decide cristianizar, trazer para o cristianismo, quando ali o Justiniano, né, em 529, ele oficializa esta data como não o nascimento de Jesus, mas trazendo para essa data uma reflexão a respeito daquele que é a nossa luz. Bom, sacerdote Ed, nós tivemos aí uma viagem no passado para saber de onde originalizou o Natal. Bom, a palavra Natal, na sua etimologia da palavra, significa nascimento. Bom, então, significa então que o Natal, que nós comemoramos hoje,
com toda aquela alegria. Estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo, dada aí as informações desse bispo que cristianizou aí a data. Então significa que nós hoje comemoramos o Natal da forma como se fosse um paganismo, da mesma sequência, porque sabemos que Jesus ele foi colocado para que pudesse oficializar essa data como um cristianismo, mas nós sabemos que o fundo dela não é. Então, primeira pergunta que eu faço para o sacerdote Ed é o que é o paganismo em si, para que os nossos ouvintes tenham um melhor esclarecimento referente ao significado da palavra paganismo, qual eram as ações, tipo de adoração, que tipo de ritual se fazia no paganismo, que se fala até os dias de hoje, e se nós hoje, indiretamente, ou na subconsciência, quem sabe, estamos também praticando um rito pagão? Muitos ainda confundem nos dias de hoje, né? Notem que a palavra paganismo, ela vem do paganos, que significa algo que é do campo, algo que é bruto, algo que é rústico, algo sem muito aprimoramento, muito conhecimento. Então, a palavra pagão vem do latim paganis, que é o significado de uma pessoa que viveu de uma aldeia, num lugar isolado, uma pessoa que viveu sem muito conhecimento, né? E em torno lá do século IV, quando o Império Romano ele toma conta ali das nações, ele começa a se referir a algumas pessoas que não eram cristãs, pessoas que praticavam outras culturas, pessoas que estavam longe deste conhecimento, eles começam a adotar a palavra pagão, tanto que até hoje há alguns que não são batizados, né, segundo o catolicismo, ainda são pagãos, porque estão distantes do conhecimento, estão afastados ou praticando outros tipos de religiões ligadas ali a algumas vertentes do ateísmo. Então, estar no paganismo ou praticar o paganismo é você estar distante do conhecimento como alguém que vive isolado, conforme a origem da palavra paganos. Muito bem, sacerdote Ed. Mas então, outra questão, para nós aprofundarmos o nosso diálogo aqui, o aniversariante de Jesus, mesmo nós tendo a ciência, o conhecimento de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas foi inserida essa data para que nós tivéssemos ali um dia de comemoração. Mas se o aniversariante, no dia do seu aniversário, ele é homenageado, não seria lógico que o seu nome ser a principal atração da festa, o seu nome ser elevado? Quando você vai na casa de alguém que está comemorando aniversário, você vê o nome da pessoa, um bolo, uma homenagem, o nome daquela pessoa é lembrado. Hoje nós não vemos isso no Natal. O nome do principal aniversariante, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é ofuscado de várias formas. Por exemplo, que nos arremete na nossa cultura atual ao Natal é a figura símbolo, que é o quê? A figura do bom velhinho, do Papai Noel. Na sua experiência, né? Como pai, como pastor, como homem de Deus, nós sabemos que essa figura, ela permeia de forma muito abrangente a cabeça das pessoas, em especial das crianças. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, as crianças têm um mundo lúdico, um mundo de fantasias, onde existem vários personagens, né? Que isso, numa outra oportunidade, nós iremos abordar, mas hoje nós vamos nos reter aqui no Papai Noel. Então, o Papai Noel é uma figura. E na sua experiência, você acha que deve-se, então, quebrar esse mundo lúdico, essa ludicidade da cabeça das crianças, explicar real para ela? Olha, o Papai Noel ele não é um símbolo do Natal. O símbolo do Natal é Jesus Cristo. Exatamente. Sacerdote Ed, são duas perguntas aqui. Então, eu gostaria de saber aí do senhor qual que seria o caminho correto a percorrer nesse sentido.
A verdade, a Bíblia declara lá em Romanos capítulo 1, versículo 25 em diante, que o homem, ele mudou a verdade de Deus e a verdade é mentira, e eles honraram mais a criatura e serviram mais a criatura do que o Criador. A Bíblia, sacerdote Maurício, amigos que estão nos ouvindo, ela é repleta de festividades, né? O nosso Deus é um Deus de festas. De alegria, né? De alegria. Exatamente. Eu costumo dizer que o primeiro churrasco que Deus mandou fazer foi quando tirou o povo do Egito, né? Tá lá e no livro de Êxodo a descrição de que Deus tira o povo da escravidão e a Páscoa, a primeira festa judaica, dentre as 7 festas, ela é comemorada com carnes assadas e ela tem uma simbologia nesse sentido, como as outras demais festas, né? Nós temos as festas das cabanas, as festas do Pentecostes, as festas de Sucote, do Yom Kippur, e todas elas são festas que devem ser celebradas, e o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então, o Jesus, ou o cristianismo, ele não condena a festividade em si. O problema está agora justamente aí onde o senhor pegou no ponto-chave, nesta mundanização ou a falta de conhecimento ou paganismo, que é esse afastamento do conhecimento originário, não da festividade do Natal, né? Porque até o dia que Jesus nasceu não haviam festas, né? Mas lembrando do nascimento de Jesus, a forma que eu vejo mais correta para você não esconder da criança quem foi o São Nicolau. Que muito pelo contrário, acho que o conhecimento ele abre, né? Ele abre portas, ele lhe dá conhecimento. Então, quando você explica para a criança quem realmente foi o São Nicolau, né? Que ele foi uma criatura que talvez, se ele foi um bom cristão, né? Um bom papa, um bom cristão, o São Nicolau foi um bispo lá do século IV, ele certamente não queria glória para si, né? Então, certamente, depois que ele morreu, as suas boas ações perpetuaram. Olha que vamos falar muito sobre boas ações hoje, mas ele é lembrado pela sua caridade com as crianças, ele é lembrado como uma pessoa caridosa, e certamente ele queria ser lembrado pelos feitos, que copiassem os atos deles feitos, mas não que fossem feito disso uma comercialização ou uma banalização como as demais festas. Aí está o perigo. O que acontece com o Natal, embora Jesus não nasceu no dia 25, é o mesmo que acontece de repente ali com a Páscoa, né? Na Páscoa nós sabemos que foi a morte, né, e ressurreição de Jesus, mas insistem em colocar um coelho. Então tentam talvez ali colocar esse coelho, ali fica mais fácil talvez de explicar que o coelho não tem a ver. Então, explicar para a criança, explicar para o jovem, explicar para o adolescente que o que deve ser lembrado, tirado para pôr em prática, não é a idolatria ou a menção ao Noel ou ao São Nicolau, mas sim aos feitos e às obras que ele fez. Então eu acredito que a melhor forma é você não esconder da criança. Eu acho que ensina o seu caminho, ensina para a criança, orienta o jovem, busca informação de quem foi ele, e quanto mais você conhecer quem foi, você vai acabar entendendo que é as obras de um homem que elas devem perpetuar. Né, sacerdote? Então, o São Nicolau foi o primeiro Papai Noel. Na verdade, um homem, e você fez um estudo sobre a vida dele, um homem que tinha um coração de caridade, de amor, e é claro, como a sociedade ela né? É assim, canoniza um, canoniza outro, vira santo, né? Como se fosse uma grande coisa, quando na verdade nós, vamos falar muito sobre isso, devemos o amor e a caridade ao próximo. Muito bem. Sacerdote, e que tem a ver aí os 3 reis magos, já que nós estamos falando do São Nicolau, estamos falando da principal pessoa, que é Jesus, e a Bíblia ela fala sobre 3 reis magos,
que foram presentear o menino Jesus, que eles receberam essa revelação e levaram mirra, ouro, incenso, que tem uma simbologia muito importante hoje que pouco é falado. Gostaria que o senhor esclarecesse nossos ouvintes e nos explicasse: são reis mesmo? Foram magos? A verdade é que a Bíblia ela não descreve nem o nome deles, né? E muito menos nós subentendemos que eram três pela quantidade de presentes, né? Mas subentendemos que eram três. O livro de Lucas fala a respeito desse detalhe. Mas quando eles chegam para entregar o presente a Jesus, primeiro que os três presentes eles têm uma representatividade física e espiritual. Os três presentes apresentados pelos os magos, né? E aqui é um detalhe que não eram reis apenas, eles eram, olha, assim, imagina um rei sair de uma cidade do seu reino, não haviam tantos reis assim, para deixarem os seus reinos. Herodes governava, né? E eles então deixam os magos, eles acreditavam que nasceria, né, havia essa tradição oral, que nasceria ali um rei, né? E os presentes que eles levam provam isso, né? O incenso, o ouro e a mirra eram presentes que eram levados apenas para coroação de reis. Então, ao levar esses três presentes, a mirra, o ouro e o incenso, eles estão profeticamente declarando que ali estava nascendo alguém com porte de realeza, embora em condições ali humildes. E também tem um significado profético, né? O ouro, a mirra e o incenso, a mirra, ela aponta também como um composto de um embalsamento, fazendo ali uma alusão, uma referência ao sacrifício de Jesus, né? Da sua paixão, da sua entrega. O ouro representa o poder, a realeza de Jesus Cristo, e o incenso, assim como a oração dos santos, representa a santidade do menino. Então, além desses dois componentes, ainda existe mais um ainda que nós podemos falar já da provisão? Sim. Esses três presentes também nós podemos entender como um sentido de uma provisão para o tempo em que eles precisaram fugir com o menino Jesus, aproximadamente ali até os 2, 3 anos, não se sabe ao certo quanto tempo que se passaram no deserto, mas esses três presentes, a validade, o valor desses presentes também podem apontar para uma suposta provisão enquanto eles estiveram ali também no deserto. Muito bem, sacerdote Ed. Então, como que esses reis, esses magos, souberam do nascimento dessa criança tão importante? Então, nos dá a entender que Deus manifestou também a outras culturas, de alguma forma. E isso traz até uma certa polêmica, e na verdade não é o nosso objetivo causar polêmica, mas sim esclarecer fatos. Que Israel foi uma nação eleita, exclusiva ali, para que através de Israel manifestasse o poder de Deus, viesse o Messias da linhagem, toda a história que nós conhecemos. Porém, Deus manifestou também, direto ou indiretamente, as demais civilizações? É um assunto polêmico, né? É um assunto também interessante. Tem um estudo, né, muito importante para nós nos aprofundarmos que, sim, eu acredito que Deus se manifestou aos outros povos. Embora nós cremos na promessa sempre de um judeu, remidor, salvador, mas existem multiformas, né, assim, de Deus se apresentar à humanidade. Baseado no que eu falo isso? Baseado em 2 episódios, por exemplo, do Melquisedeque, quando se apresenta para Abraão, sendo ele ali entregue a esse homem que não havia nem genealogia, esse homem que não havia descendência, este homem, rei de Salém, que é lugar de justiça e paz, aparece, e Abraão, ele
é abençoado por Melquisedeque, ou seja, aquele homem, ele faz uma santa ceia com Abraão, e o que nós podemos entender? Da onde ele aprendeu isso? Como ele ouviu isso? Então, tem um livro muito interessante, não sei se eu posso citá-lo aqui, mas é o Fator Melquisedeque, né? É o testemunho de Deus para os povos do mundo. O homem não entende, mas Deus se apresenta para a humanidade. Como nós dissemos aqui no começo, Deus Mitras, o sol, é uma referência a Jesus. Alguns exemplos você vai ver aí. E o mundo sempre vai tentar deturpar essa imagem. Mas Satanás está desde a fundação do mundo. Ele conhece, sempre conheceu os planos de Deus. Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Existem aí uma diferença aí, os tempos de Deus, os tempos do homem. Nós vivemos no tempo, já algumas vezes citei sobre isso, o tempo Cronos, né? E o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo que é uma coisa só. Então, baseado nessa forma que Deus se apresentou à humanidade, este exemplo de que Deus, eles ouviram falar, havia-se sempre uma cultura, havia uma tradição oral de que haveria um remidor, haveria um salvador, baseado na profecia de Jeremias, que ele não veria, né? Mas haveria uma estrela de Jacó. Então, ou seja, aqueles magos, eles entendiam que o corpo celeste os guiaria ao verdadeiro rei. Então, quando eles certamente ouviram isso, e um outro texto que eu gostaria de citar aqui que prova a respeito disso, quando o apóstolo Paulo ele vai pregar na Grécia, no Areópago, né? Era o lugar de discutir ideias, o Areópago. Ele se depara com muitos altares que estavam ali levantados, e ele se depara com um altar que estava escrito ao Deus do desconhecido. Lá em Atos 17 diz isso. E nós sabemos aqui que os gregos tinham muitos deuses, Vários né? deuses. Vários. E por que não dizer que houve uma interpretação equivocada do que eram deuses para eles, né? De repente, ali apresentou-se a teofania de Deus para aqueles homens, eles não conseguiram interpretar a manifestação de Deus. Por fim, houve um episódio de uma grande fome ali na região da Grécia, e não conseguiam adorar todos os altares, todos os sacrifícios foram feitos, não conseguiam, todos os deuses foram aclamados, e então Epimênides, ele é consultado, né, resumindo a história, Epimênides ele é consultado para ajudar, e Epimênides sugere que se edifiquem altares, que prendam as ovelhas durante a noite, que soltassem as ovelhas durante o pasto, durante o dia, e as ovelhas que se deitassem em submissão após estarem à noite com fome, essas ovelhas deveriam ser sacrificadas e ali erguido um altar. E foi feito isso, e após ter feito isso, as ovelhas que estavam com fome saíram, né, para pastar, e como um sinal de submissão, algumas ovelhas se deitaram no campo. Então ali foi feito um sacrifício, e aquela peste que havia ali naquela Grécia, naquele tempo, ela foi sanada. Decidiram então, como não sabiam qual Deus levantava o altar, levantou ao Deus do desconhecido. Então isso é mais uma prova de que Deus sempre quis se comunicar com o homem, inclusive com os magos, que tinham alguma referência. E eu acredito que uma luz de Deus, mais do que um cometa, mais do que uma estrela guia, o próprio anjo de Deus os guiou à verdadeira luz, Jesus do Natal, para os presentear. É até interessante, porque ovelhas, né? Sim. São coisas muito... Esse assunto são assuntos que vai desembarcando outros e de muita curiosidade, mas vamos nos reter aqui. O verdadeiro significado do Natal é o amor. Então, eu gostaria, sacerdote Ed, meus amigos, que vocês pudessem meditar aí o que diz em Mateus, no capítulo 25, no versículo 34 ao 36. É uma
meditação importante, porque nós podemos acompanhar aqui no telão. Então dirá ao rei, aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me visitaste. Vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Bom, logo se trata aqui de algo concreto. Jesus falando de situação em que não propriamente o próprio Filho de Deus passou. Mas Jesus estava falando dando ele como exemplo nas pessoas. Porque ele mesmo falou, quando fizeste a um desses pequeninos, estará fazendo a mim fizestes. Então, quantas pessoas tiveram fome, quantas pessoas tiveram sede, quantas pessoas foi estrangeiro, quantas pessoas estavam enfermos. E houve aquelas pessoas movidas de amor, de compaixão, de generosidade, que acolheram, que fizeram, que se doaram, que acolheram. Então nós estamos falando aqui de um verdadeiro amor recheado de caridade, de generosidade. Então o significado do Natal seria isso? Será se nós poderíamos resumir, não que Jesus veio simplesmente para encher a barriga das pessoas, para dar para as pessoas uma condição de vida melhor. Não, mas nós estamos falando de um amor que cuida, que zela, que preserva, que ajuda, que levanta, porque ele mesmo falou, quando fizeste a um desses, fizeste a mim. Então, como que o sacerdote, Ed, como que o senhor vê isso aqui, esta situação? E outro dado importante, né, que eu vou simplesmente ler esses versículos somente para acompanhar este outro aqui, entre tantas referências que nós temos, por exemplo, Provérbios, né, 19, 17, é até interessante, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará, né? Em Provérbios 28 e 27, olha, são muitos, mas citamos alguns, senão nós estaríamos aqui só lendo versículos, né? Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. O que quer dizer isso? Um detalhe pouco observado, sacerdote Maurício, por algumas pessoas é que, devido ao excesso hoje da comercialização, muita informação no Natal, hoje muitas pessoas já estão esperando aí especiais de final de ano, outras pessoas já estão programando passeios, viagens. A comercialização da data, ela deixa passar desapercebido que o verdadeiro intuito do propósito do Natal, qual seria esse? Notem que nós falamos aqui a respeito, né, das ovelhas, remete a Jesus. Jesus é o cordeiro entregue em sacrifício. Então o propósito do Natal é o exemplo, a materialização do maior amor que existe. O maior amor, o amor mais perfeito. É um amor não só de palavras como sentimento, como já foi dito aqui em outro programa, mas assim o amor da caridade, o amor que se prova através de atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, quando Deus entrega o seu Filho para morrer em favor dos homens, antes de morrer como ovelha, né, que foi levada ao matadouro e tal, essa representatividade do cordeiro que limpa, que purifica, que salva o homem, é necessário nascer. É necessário ter a natalidade. Então, para ele vir a este mundo, ser oferecido como sacrifício,
Ele teve que passar pela natalidade, o nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu, né? Jesus é o verdadeiro propósito a ser lembrado, e a obra que ele fez na Terra exemplifica muito isso. Muitas pessoas hoje fazem questão de serem apenas ajudadas, né? Lamentam-se, mas esquecem-se de principalmente isso. Visitar, nós vamos falar a respeito aqui de os tipos de caridade que você pode praticar. Mas note bem que esse versículo de Mateus, ele traz uma observação interessante. Ele diz assim: muitos estarão diante de Deus, ou todos nós vamos estar diante de Deus. Mas ele diz assim: à minha direita vai ter um grupo. Assim, todos estaremos diante de Deus, mas o versículo começa dizendo: à minha direita, eu vou dizer assim, vocês que não estiveram só na minha presença, mas vocês que praticaram a caridade, vocês que demonstraram amor, vocês que visitaram, vocês que ampararam, vocês que entenderam o meu propósito de ir à Terra, a vocês vêm aqui para a minha direita. Então existe sim essa comparação, até porque, como já foi dito aqui, se nós ajudamos, estamos emprestando aos pobres necessitados, em todos os sentidos, e haverá um ressarcimento, haverá uma recompensa. E essa recompensa nós havemos de receber com Deus. Então, o evangelho em si, ele seria muito raso se nós só estivéssemos dentro das igrejas, ou se nós estivéssemos simplesmente acolhendo ali a nossa própria família, os nossos próprios, do nosso sangue, né? Porque quem é o teu próximo? É muito fácil, o meu próximo é meu filho, meu próximo, né? Quando na verdade não é isso. Então, assim, o evangelho em si, se ele não tiver essa doação, essa entrega, como Jesus fez, né? Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu melhor, deu o seu Filho único para que viesse e morresse por nós. Então, isso é a maior expressão de amor e caridade. O sentimento, o amor, acompanhado da ação, a caridade. E então, assim, nós devemos que ser assim também, né? Exatamente. Amamos e também damos. E uma coisa importante, sacerdote, que ele fala sobre coisas físicas. Comida, vestimenta, acolher, sede. Até aqui, esse versículo, nós não estamos falando, preste muita atenção, meu amigo, minha amiga, nós não estamos tratando de algo abstrato, de algo espiritual, nós estamos tratando de coisas concretas, sem dúvida, para o cotidiano, para a vida. Nós vamos prolongar um pouco esse assunto mais para frente, que vai fazer um complemento desse versículo aqui. Eu vou passar aqui para um versículo interessante, que vai somar com esse, que está em Isaías, no capítulo 58, versículos 6 e 7. Algumas pessoas, elas falam assim, mas nós estamos falando de Jesus no Novo Testamento, tal, quanto na verdade, tanto o Novo quanto o Velho, eles se completam. A Bíblia está recheada disso, né? Justamente. Dessa informação. Exatamente. Olha o que diz aqui, sacerdote. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? Olha só que coisa. E não recusar ajuda ao próximo. Ora, eu estou falando do Antigo Testamento. Estou falando do Velho Testamento. E há uma curiosidade que os profetas, no passado, eles eram conhecidos pela autenticidade de profetizar contra o reino, contra as nações.
Elias, Eliseu, toda aquela história, mas entre eles havia uma obrigação horizontal. Qual era a obrigação horizontal? Os profetas também tinham uma responsabilidade de ensinar o povo a cuidar daqueles que eram menos favorecidos. Olha que já existia isso desde aquela época. As viúvas, os órfãos, os famintos. Então os profetas tinham essa missão, além de profetizar ali como sendo a voz de Deus para o povo, ele tinha essa obrigação horizontal. E também numa linhagem ali, para se reconhecer quem era israelita, da linhagem de Abraão, eles tinham isso também como uma obrigação. Porém, eles não chamavam de caridade, eles chamavam de obra de justiça. Observa que toda linhagem cristã, judaica, tinha como o objetivo ajudar o seu semelhante, o seu próximo, dividindo ali, por mais uma nação como os judeus são prósperos até os dias de hoje, mas sempre vai haver alguém à margem da sociedade, alguém menos favorecido, e acredito que até para exercermos este amor, esta compaixão para com o próximo. E também, sacerdote Ed, em Atos, se seu irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, do alimento de cada dia, e de um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer. Porém, se lhe de nada se adiantaria, assim também a fé por si só, se não for acompanhada das obras, é morta. Ou seja, o que você tem a me dizer sobre isso? Se você vê uma pessoa necessitada, com fome, você dá uma palavra para ela. Olha, se liberar, Deus vai te abençoar. Levanta e anda, tal, né? Sai dessa situação. Mas se naquele momento você não suprir a necessidade dela, é o que a Bíblia ensina. Qual seria o sentido? Pois bem, há necessidades físicas, fisiológicas e espirituais. E nenhuma delas, a Bíblia, lá em Deuteronômio, fala que sempre haverá pobres na terra. Isso no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio diz, há mais de 1.600 anos atrás, o profeta escrevia isso, sempre haverá pobres na terra. Então, portanto, abra o seu coração para atender o necessitado. O que muitas pessoas têm confundido hoje é que talvez a religiosidade tenha enganado muitas pessoas, né? As igrejas, algumas pessoas, alguns religiosos, às vezes se esquecem que, como já foi dito pelo senhor aqui, ela está fora das quatro paredes do templo, né? A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, assim como o senhor citou a respeito dos profetas, que ungiam reis, dirigiam os reis através de guerras, orientavam os reis. E hoje a igreja, se a igreja, os cristãos, se ausentarem da participação fora dos templos, a sociedade ela se destrói, porque a verdadeira religião, escrita lá em Tiago, capítulo 1, a verdadeira religião que o nosso Pai aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas e aqueles que estão em dificuldade. Então, a verdadeira religião. E esse texto de Isaías que o senhor citou, fala muito a respeito disso. Porventura, muitas pessoas querem praticar tantas coisas dentro da igreja, e, na verdade, a materialização, né, a expressar o amor através de um ato, a pessoa acaba deixando a desejar. Então, o nosso próximo não é aquele que está dentro das quatro paredes de uma igreja ou da nossa família. Mas quando nós olhamos para a sociedade, quando nós temos esse olhar cristão, como os profetas, como Jesus, aqueles que estão ao nosso entorno, nós começamos a perceber e praticar o verdadeiro amor da doação, que é o amor de Deus. Muito bem. Mas assim, o senhor questionou aí o estar dentro dos templos. Não, tem pessoas assim que... Vamos dar um exemplo aqui, sacerdote Ed. Eu tenho aí 30 anos de evangelho.
vamos dizer assim. Sou um homem experimentado, um homem que já sofreu, que isso, que aquilo. Mas assim, já passei por deserto. Mas de repente eu chego assim e falo, não, olha, a igreja tem que me ajudar. Ou então eu preciso ser ajudado por uma instituição A, B ou C. Porventura, o homem e a mulher que conhece a Deus, que conhece a fé, que tem aquela fé, que já passou por muita situação difícil, não chega um momento na vida dele que vai cumprir a palavra de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo? Não vai chegar um momento na vida dele que vai cumprir, que ele vai passar pelo deserto, que vai chegar em Canaã? Ou seja, todos nós temos um objetivo. Todos já sofreram, todos ou alguns que estão nos assistindo estão sofrendo. Você vai passar por essa situação. Tudo passa. Então, porventura, o cristão não chega a um nível dele também ser um abençoador, dele também ser um doador, dele também sentir a obra do amor, da caridade ao próximo, independentemente se esse próximo está dentro da igreja, porque dentro das igrejas existem também pessoas necessitadas, porém, a necessidade, ela é um deserto apenas. Nós temos que mostrar isso. E aquele crente, aquele irmão, aquela irmã que já está ali há tantos anos, né? Mas está sempre ali, irmão, estou precisando. Não vai chegar um dia e porventura aquela pessoa não está usando daquela situação para sempre estar sendo beneficiada de alguma forma, ou, como um coitado, tal, causando até um motivo de blasfêmia, de alguém falar, né? Olha, eu não quero ser como aquela pessoa. Há tantos anos na igreja, tanto tempo de cristão, tanto tempo assim e tal, nunca pode ajudar, nunca está sempre numa situação difícil. Por que o senhor me diz disso? Porque o deserto, ele é uma passagem, né? Ninguém fica lá a vida toda. Quando a pessoa fica lá a vida toda é porque tem alguma coisa errada. Então, como que alguém diz assim, mas como que eu posso ajudar se eu preciso de ajuda? Então, é como se a pessoa sempre estivesse numa situação que ela mesma se limita a Deus abençoar. Porque Deus, ele mesmo fala, minha prata e meu ouro. Então, assim, imagine a riqueza e o poder que Deus tem. Tá faltando alguma coisa. Na verdade, uma das causas das nossas orações serem impedidas, Provérbios lá em 21:13 diz que quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, ele também clamará e não terá resposta. Então, a situação desértica de que alguns de nós passamos, porventura, alguns momentos, às vezes nos limitam a enxergar que no meio ao deserto existe provisão, né? Nós falamos aqui da provisão para Jesus, o menino Jesus ali com a sua mãe Maria, seu pai, do deserto. Deus, quando tira o povo do deserto, entrega ao povo provisão. O que falta é nós olharmos. Quando nós olhamos, estendemos a nossa mão, o nosso olhar para o próximo, talvez ali está uma grande chave para Deus tirar a gente de um deserto, né? Note que o povo no deserto reclamou de falta de provisão, mas no primeiro momento eles fizeram um bezerro de ouro. Então, quer dizer, existe provisão, né? Existe não só a questão do material, do físico que o homem precisa, mas às vezes a pobreza está no coração da pessoa e a pessoa precisa ser alcançada por uma caridade para que ela possa sair desse deserto. Então, qual é esse amor? O amor que foi expresso em Jesus. Então, quando entra o amor de Jesus no homem, né? Jesus ensina isso. Ele diz assim, como o Pai me ama, eu também vos amo. E um dos 10 mandamentos que Jesus resumiu ali em 2 é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Então, quando nós temos o amor de Deus em nós, nós passamos a entender que, de alguma forma, nós podemos ajudar alguém. Né? Nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas de algumas pessoas, como o bom samaritano, como o paralítico. Você vai entender que existe sim alguma forma que a pessoa possa ajudar
para ela poder sair desse deserto, dessa condição de coitado e de pobre coitado que às vezes a própria pessoa se coloca, né? Dentro do amor e que o senhor falou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós entendemos aqui que o amor é o quê? É uma doação. Então, amar ao próximo. Você vê que Jesus resumiu em 2. Então, não tem por onde fugir, por onde correr. Hoje nós estamos com essa ONG, Irmãos de Fé, e a ONG ela já está em atividade há 4 anos, né? E tem feito um trabalho dentro dos parâmetros da palavra de Deus, e o nosso objetivo é crescer dentro disso aí, procurar alcançar pessoas que são realmente necessitadas. Porém, a nossa ideia ela é fazer com que as pessoas também se levantem daquela situação, sem dúvida, sem né? dúvida. E aquelas pessoas possam se tornar pessoas abençoadoras que vão ajudar outras pessoas também. Muito bem. O senhor citou aí sobre o paralítico, né? Eu quero até entrar nesse trecho aqui. Nós estamos falando de caridade. Sim. E como bem sabemos, nós precisamos de suplementos para o corpo, foi o que nós citamos até aqui, concretos, Sim. lógicos, físicos. Porém, nós temos também a necessidade para a nossa alma, que é algo abstrato, ou seja, envolve emoções, sentimentos, e muitas das vezes uma coisa vai levando a outra. Exemplo. Nós tivemos um episódio em que Pedro e João estavam subindo ao templo numa hora santa, uma hora sagrada. E ali havia um homem numa rotina. Todos os dias ele ia lá pedir esmola. Mendigando, né? Mendigando. A necessidade dele, aparentemente, era material, física. Então ele estava todo dia ali, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá. Havia as pessoas que subiam para o templo, poxa, quem sabe eu vou estar lá, as pessoas estão com o coração mais dilatado, né? Porta da igreja, né, tal. Só que agora, Pedro e João, eles estão subindo na hora da oração. E aconteceu que, quando ele pediu uma esmola para Pedro e João fitou os olhos nele, olhou para eles. Nós não temos prata e nem temos ouro. Olha você para nós. Então agora, naquele momento, Pedro e João, movido de amor, porque nem sempre é dinheiro, nem sempre é alimentos, nem sempre é roupa. Como eu já disse, nós acabamos de falar agora, muitas pessoas que estão até dentro da igreja falam, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Enquanto, na verdade, o que elas estão precisando não é mais de uma ajuda física, e sim de uma ajuda espiritual. Então, Pedro e João disse, olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela revela que aquele homem se levantou. Então foi um amor, uma caridade. Poderia Pedro e João, estava acostumado com ele, passar batido. Poderia Pedro e João olhar e falar de novo, porque eles estavam todos os dias ali na porta do templo. Então, isso também nos dá a entender que existe também uma doação espiritual. Existe uma entrega espiritual. Por exemplo, o homem busca, o homem louva, o homem busca os dons espirituais. Para quê? Para que isso alcance outro homem. E um dos diferenciais do grupo desta ONG, né, do Irmãos de Fé, é focado nisso. São pessoas que estão tanto equipes, empresas, amigos, que estão preparados para suprir o físico, né?
E homens de Deus, mulheres de Deus que estão aptos, entenderam o amor de Deus para também dar esse suporte espiritual. Notem que uma das características daquele homem que chega ali para naquela rotina, é a rotina que talvez você está vivendo hoje. Talvez você está aí suprido de tantas coisas, né? Aquele homem lá era mais quantas esmolas que ele poderia ter recebido, mas Não resolveu o problema. um diferencial que fez para ele foi uma liberação de uma palavra. Então, essa diferença de uma ONG que se preocupa também com a questão da saúde física e espiritual da sua alma. Como foi, por exemplo, o Bom Samaritano, nós falamos sobre ele aqui, né? O Bom Samaritano, ele foi envolto de pessoas que religiosidade em volta dele, mas quando ele encontra o Bom Samaritano, ele passa por um homem que estava ali jogado, sem condições, ele supre até onde ele pode, né? Ele cuida das feridas, ele limpa as feridas, ele dá o suporte, coloca nos ombros, guarda, cuida, mas ele entende que tem um limite. O que ele faz? Ele coloca ele numa hospedaria, né? Um outro exemplo clássico também nós temos aqui é o paralítico que desceram, os 4 amigos desceram diante de Jesus. Muitas pessoas o ajudaram a chegar até aquele lugar, estelharam o lugar, desceram, e Jesus olha para ele, libera uma palavra para ele de perdão. Jesus olha para a alma dele. Então nós entendemos que coisas materiais chegam ao limite para suprir. Coisas espirituais também existe um outro ponto para se chegar. E eu espero que estas palavras, este Natal que está chegando para você, Jesus nasça dentro de você, realmente traga luz para você. Muito bem, pastor Ed, sacerdote Ed. Temos aqui 5 dicas, meu querido amigo. E eu vou falar aqui para o sacerdote. Dedicar o tempo em nome da caridade, já que nós falamos dessas pessoas, em especial, esses 4 amigos que Sim. conduziram este homem, eles tiveram que dedicar O seu tempo. tempo, né? eles se doaram. Porque eles tinham a vida deles, mas eles se doaram ao tempo de levar aquele homem. Certamente falaram para ele, vamos lá que Jesus vai te curar. Vamos lá que você vai levantar dessa cama. Porque às vezes tem pessoas que estão em situações que não porque querem, não porque não gostaria de estar naquela situação. É aí que entra pessoas para ajudar. Então, 5 dicas importantes. Dedicar o tempo em nome da caridade. Se observarmos bem as atitudes de Jesus, em toda a sua jornada, ele esteve com pessoas e dedicou-lhe o seu precioso tempo, sua atenção, comunicou esperança, curou feridas e realizou milagres. E no momento certo, que interessante, no momento certo, ele deu o pão como alimento. Ou seja, Jesus ele fez um tratamento. Sem dúvida, exatamente. É o cuidado de Deus com o completo do homem, né? Para completar o homem, exatamente. Perdão. Outros dizem, ou muitos, né? Vão dizer que o dinheiro ele é precioso, e é verdade, né? Realmente tempo é dinheiro. E se tempo é dinheiro, um tempo que você dedica, como foi esses amigos, o tempo que eles tiveram para orientá-lo, evangelizá-lo, levá-lo até Jesus, convencê-lo, destelhar. O ministério de Jesus foi respaldado nisso, esse cuidado, né? Nós falamos aqui do Antigo Testamento, o anjo, ele alimenta Elias em um estado de tristeza, de sofrimento, que ele estava ali desesperançoso. Ele estava suprido, mas o anjo alimenta ele, depois o anjo toca nele. Então existem pontos do cristianismo, do evangelho, que nos fazem remeter que se o tempo é dinheiro, um pouco do nosso tempo que nós podemos dar para alguém é sim também uma forma de fazer caridade. Quando se fala tempo é dinheiro, se fala de valor. Como é precioso o tempo. Fica bem anotado isso aí. Segunda dica, suprir as necessidades básicas por caridade. A imagem do bom samaritano é mais completa para falar sobre suprir a necessidade de um irmão necessitado, né? Diz o evangelho que aquele homem abandonado pelos assaltantes teve a ajuda do seu, podemos colocar uma aspa aí, inimigo. Porque havia uma contenda entre os judeus e os samaritanos. Não se davam, né? Não se davam, até os dias de hoje.
Mas você observa que a caridade e o amor, ela está acima de sexo, de etnia, de religião, né? De cor. O amor está acima. Bom, nós temos a terceira dica aqui. Instruir com informações e colaboração intelectual. O que seria isso, pastor Ed? Na verdade, o que muitas pessoas é o famoso não dar só o peixe, né? É o famoso ensinar a pescar também. E há uma estatística de que apenas 12% da população brasileira ela está no nível, né, chamado proficiente, que é o da mais alta escala, ou seja, há muito pouca gente elitizada. Os recursos estão com pouquíssimas pessoas. Ou seja, o que o trabalho que nós estamos oferecendo, ajuda, é muito mais do que lhe dar doações, suprir fisicamente, mas trazer para a pessoa através de educação, através de uma orientação pedagógica, uma orientação profissional, né? Através do esporte, que também é um disciplinador, trazer para essa pessoa um nível de aprendizado ou de informação para fazer que essa pessoa tenha uma condição intelectual de adquirir um ofício ou de pôr em prática o seu ofício, através de contatos, através de ligações. E é isso que o grupo, né, esta ONG Irmãos de Fé tem feito, através dos seus contatos, através dos seus profissionais, através das pessoas que estão envoltas nesse trabalho. Muito bem, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando pelas redes sociais. Você pode acompanhar no nosso Instagram, conhecer um pouco mais da ONG Irmãos de Fé, ver ali a sua diretoria, conhecer ali o perfil da nossa presidente, da nossa vice-presidente, de toda a nossa equipe. É uma equipe fantástica e é uma ONG que foi levantada para abençoar e para ajudar. Importante, sem fins lucrativos. Então é uma ONG que se doa, que pessoas estão dedicadas, pessoas profissionais que estão dedicados a isso, né? Quero agradecer aqui ao sacerdote Ed, graduando em psicologia. Espero voltar mais vezes aí, hein? Nós estaremos juntos, essa parceria. E tem chegado para nós muitos pedidos de entrevistas. Vai ter com a gente aqui terapeutas, psicólogos, pastores, pessoas muito importantes que vão colocar aqui as suas posições, colocações, e você pode ser um participante, pode participar conosco, mandando sugestões, você também dando a sua opinião, porque aqui nós estamos mostrando para você um lado importante do Evangelho, mostrando para você um caminho daquilo que é justo e verdadeiro. Então, quero agradecer essa oportunidade. Vá lá no nosso Instagram e siga nossas redes sociais. Que Deus abençoe a vocês e até uma próxima.